Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais essa live aqui onde iremos falar exatamente sobre a sua genialidade única. E claro, eleve as suas expectativas e prepare-se para descobri-la com apenas 4 perguntas. Eu vou fazer 4 perguntas aqui e eu quero que você já venha com papel e caneta para cá, ok? Para ficar bem claro aí, só para a gente entender o objetivo da nossa live aí. Olha aí, o Dr. Breno Pereira já está ativo aqui conosco, coisa boa! Vamos lá! E um dos pontos que eu quero trazer aqui pra gente é exatamente fazer o convite para você sobre o Auto Show Experience. Você que está chegando aqui agora, já aproveita, já clica aqui no aviãozinho para você disparar para o máximo de pessoas que ainda não tem clareza da sua genialidade única. E claro, nós podemos ter um encontro ao vivo, vai ser lá na Paraíba, dia 21, 22 e 23 de abril, no mês que vem. A gente já vai poder estar aí fritando juntamente com diversos outros pessoas, outros players do mercado, para lá de experientes, prontos para poder entregar conteúdo de valor para você. E eu também fui convidado aí graciosamente aí pelo Breno para poder estar nesse projeto. Então, te conhecer, né, ao vivo aí, saber quem você é, a gente poder se ver e ainda mais fazer um exercício junto, que eu estou elaborando uma palestra muito legal para que a gente tenha consciência cada vez mais da nossa função como líder da nossa empresa. E hoje, trazendo aqui mais uma vez, para você que não me conhece, que está aqui, a primeira coisa que eu quero avisar é que eu gosto de sempre a gente organizar a nossa live aqui, né? E aí, como é que funciona? Se você tiver qualquer dúvida, no canto inferior direito aí da sua tela, você vai ver que tem um balão com uma pergunta. Pode mandar a pergunta que eu vou te responder. E do ladinho direito tem um aviãozinho que você pode disparar para o máximo de pessoas. Olha o Fábio Camará aí, meu amigo. Fica comigo aqui, Fábio. Você vai sair com a sua genialidade única desenrolada, tá? Fica comigo até o final aqui para a gente poder aprender junto. E aí, um dos pontos que eu quero trazer, em primeiro lugar, é exatamente isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha o Fábio aí. Quer entrar aqui, Fábio? Se quiser, me fala aqui que a gente já conversa. E aí o que acontece? Na hora que você está aqui diretamente comigo, eu quero relembrar que a recompensa que você vai ter aqui, principalmente, vai ser você chegar até o final disso para poder saber, inclusive, o que você deve delegar na sua empresa. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre quais são os itens que você deve delegar, o que você realmente é ótimo e no que você realmente pode fazer toda a diferença. Tem muita gente que está achando que o seu objetivo principal e maior é fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira e fazendo para qualquer pessoa. E eu tô aqui para poder te falar que isso não é o melhor que você tem para entregar para sua empresa. Principalmente se você for um líder estratégico, uma pessoa que está dentro da sua empresa, responsável sobre os demais. Se você estiver envolvido o tempo inteiro, às vezes só fazendo atendimento, só vendendo, você não vai conseguir escalar. Então o Fábio aí, a gente está na jornada aí de fazê-lo um grande player do mercado automotivo e ele tem todas as habilidades para fazer isso. Sou mentor dele, ele é meu mentorado aí. O homem tomou aí o objetivo de construir a marca dele e me convidou para poder participar desse projeto, vendo os resultados que eu já tenho. E falando nisso, talvez você não me conheça, eu sou Luiz Oliveira, mentor e especialista em escala aí de lojas de automóveis. Daqui a pouquinho, inclusive 9 horas, já começa a M2L, que é a Lucro e Liberdade, onde eu tenho encontro com os meus mentorados que são donos de loja. E se você quiser também fazer parte, você pode entrar. O que é a M2L? Simplesmente uma formação para líderes estratégicos. Então, como assim, Luiz? Sobre o que você fala? São 12 módulos onde nós trabalhamos juntos todos os pilares para você realmente aprender, crescer e entender como fazer aquilo que é devido e ter conhecimento, inclusive, sobre como construir um time altamente produtivo, a sua marca forte e você se tornar esse líder que na condução do seu negócio existem diversas dúvidas, existem diversos itens que você precisa de orientação. E aí o que acontece? Eu te entrego tudo que eu aplico no meu negócio, mas também como ajustá-lo como uma luva para você. É um dos itens que eu mais amo fazer, ok? Então, bora lá?
Gostou? Tá até aqui? Então, ó, na hora que eu falar algo que fizer sentido para você, você que tá com papel e caneta aqui, você já aproveita, clica aí no foguinho no canto inferior direito para mostrar o quanto que você entendeu e o quanto que isso fez diferença para você. E claro, se você sabe de alguém que ainda não tem clareza do que deve fazer na empresa, do melhor que deve fazer, envie aqui embaixo, ó, no aviãozinho, dispara para o máximo de pessoas para poder estar aqui com a gente, ok? Então, bora lá para a gente poder entregar esse conteúdo de qualidade aqui. E assim, talvez você esteja pensando, Luiz, tantos temas você poderia falar, né? Você poderia falar sobre venda, né? Que um dos itens que eu trabalho na M2L, não sei se você sabe, mas na hora que você entra como líder estratégico, o seu time entra para ser treinado por mim. Então, como é lucro e liberdade, em primeiro lugar, eu trabalho a habilidade do seu time em vender mais, ok? E em segundo lugar, a gente traz aí a possibilidade, né, e a capacidade de fazer com que você consiga... O que você faz depois que essa grana vai para o seu bolso? Você já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas preocupadas e curiosas para saber assim, caraca, Luiz, como é que eu faço para poder ganhar grana? Beleza, eu vou lá, dou o caminho, igual o Fábio que está aqui com a gente, né? Nunca tinha vendido carro, apareceu lá na loja, falou, Luiz, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Peguei ele no feirão, coloquei ele dentro do feirão, vendeu 2 carros no mesmo dia. Olha que interessante. No feirão lá dentro da minha empresa, vendeu os 2 carros. Passei para ele já estava comigo na mentoria dos vendedores imbatíveis, e aí na hora que ele foi aplicar, ele conseguiu perceber como que a venda pode ser muito mais leve. E ao invés de você ficar tão focado no produto, você simplesmente foca na pessoa. E aí na hora que você faz isso da forma adequada, o resultado vem. Só que quando o resultado vem, e esse dinheiro bate na conta de um líder que não é estratégico, para onde esse dinheiro vai? O que fazer com essa grana, né? E muita gente no mercado de automóvel, por ser um produto de alto valor, ele confunde tudo, né? Então, o que ele faz? Ele começa a ter um momento aí de crise, né? Igual a gente está vivendo uma retenção no mercado agora, que daqui a pouco vai passar. O que a pessoa faz? Vendi um carro, ele vale 100 mil, e aí aquele dinheiro está na conta. O que ele entende? Tenho 100 mil. É mesmo? Será que você não pagou o IPVA dele? Será que por ter ele não era um carro antigo? Será que ele não desvalorizou? Porque o que você vive no final das contas é a diferença entre o custo do carro e o lucro. Só que um dos grandes problemas é exatamente como fazer essa conta desse custo. Tem muita gente que simplesmente vai deixando para lá diversos pontos que deviam estar assinalados, escritos e transferidos de forma clara sobre cada produto que você tem. Porque se você não fizer essa conta de forma exata, você vai tomar um susto. Sabe qual que é? Na hora que o dinheiro desaparece e você não tem ideia para onde ele foi. Então, como fazer uma reunião de resultado, como fazer um fechamento de mês, DRE, DRF, cada um desses indicadores eu ensino lá dentro, ok? Então, vamos lá para você entender exatamente por que eu selecionei essa opção de falar com você aqui hoje sobre a genialidade única. Vamos lá? O segredo para maximizar as suas chances de sucesso é escolher o campo certo de competição. Vou falar de novo. O segredo para você maximizar as suas chances de sucesso é você escolher o campo certo, tá? Da sua competição. Então, onde que eu estou querendo trazer com isso, assim, para a gente ter maior clareza? É que não adianta você não ter asa e querer voar. Não adianta você não ter todas as habilidades para nadar e querer chegar o mais fundo possível, sendo que você seria como, vamos colocar assim, como se fosse um pato, que ele tem um osso que ele não foi feito para mergulhar. Já parou para pensar nisso? Muita gente não pensa. E na sua empresa, na sua loja, vamos lá para a gente separar alguns setores aqui, né? Tem o pós-venda, tem a compra, tem a parte também da venda, tem o marketing, tem a documentação, tem diversos setores ali. Só que como você pode contribuir mais e melhor? Você já parou para pensar nisso? Aonde que é o local adequado que você possa fazer uma contribuição importante para com que a empresa alavanque muito mais? Porque o natural, e isso é bem interessante, é que as pessoas elas buscam cada vez mais preencher as lacunas que te faltam. Do que você está falando, Luiz? Eu tenho lá, vamos dizer que, 10 matérias para aprender. Geografia, matemática, física. E aí o que um professor faz? Ou melhor, um pai, né, que ama o seu filho faz? Ele vai lá e vai pagar para o filho ter um professor para melhorar as habilidades as quais ele tem dificuldade e necessidade de aprender para poder passar de ano. Beleza? Só que no mundo empresarial
e no dia a dia e naquilo que você realiza frequentemente, quanto melhor e quanto maior for a sua especialidade e profundidade naquele assunto, você vai ter um desempenho acima da média. Essa é a pegada, entendeu? Na hora que você é muito bom em venda e você passa aí pro financeiro, o que isso acaba acontecendo? Você diminui a sua capacidade de gerar impacto. Porque no financeiro, vamos dizer que você seja mediano, mas na venda você era excelente. E aí o que você fica tentando fazer? Arrastar a quantidade que você não era financeiro, né, os seus números, para poder chegar aqui em cima. Só que aí, e aquela diferenciação que você tinha? Aquele prazer, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquele vigor. Aonde que ele está agora? Fala pra mim. Você fazendo uma coisa que você não tem alegria e prazer em estar fazendo. E é por isso que você deve ficar muito atento em como está sendo a sua rotina. Grava essa e anota aí. Quem ama a sua rotina não procrastina. Eu vou falar mais uma vez. Quem ama a sua rotina não procrastina. E por que essa pessoa não procrastina? Por um motivo muito claro. É que para ela existe prazer no dia a dia. Então pense que todos os dias você fosse acordar para fazer a mesma coisa. Olha a reflexão, hein? Imagine que o seu dia de ontem, ele se repetiria eternamente. Sempre. Você gostaria de vivê-lo sempre? Fala para mim. Você teria o prazer de viver esse dia várias vezes, repetidas vezes, durante 10 anos, durante um ano, durante um mês, todos os dias vivendo o mesmo dia? Se a sua resposta é não para essa pergunta que eu fiz aqui agora, o que eu quero te passar é que você deve fazer uma reformulação do que você faz dentro da sua empresa. Que se não é o que você ama, e não é o que você tem a maior habilidade, não é a sua genialidade única, você deve parar. Porque as pessoas observam e veem em você essa falta de estímulo. Olha o Andrézão aí. Bom dia, doutor André. As pessoas veem essa falta de estímulo. Você já parou para pensar nisso? Que na hora que você não tem entusiasmo, você mesmo não tem engajamento com a sua tarefa, o que acaba acontecendo? As pessoas não te seguem, você não lidera o movimento. E aí o que eu quero trazer para você é isso, que na hora a qual você não se segue, as pessoas percebem. As pessoas percebem. O entusiasmo é uma das coisas que simplesmente você não consegue fingir. Ou você é apaixonado mesmo por aquilo que você faz e aquilo explode e as pessoas percebem de forma muito clara, ou isso não vai acontecer. Igual a Aline, hein? Bom dia, Aline. Acabou de chegar aqui com a gente. Olha só que interessante. A forma como ela se entrega na hora de fazer e comunicar a habilidade que ela tem, você consegue perceber nos olhos, em cada passo que ela dá, da entrega, da realização que ela faz em cada um dos seus clientes. Você nota. Ontem foi muito interessante que eu estava atendendo uma pessoa, né? Aí chegou uma pessoa que estava próximo de mim e falou assim, depois que eu terminei de atender, a pessoa saiu e falou assim, você já filmou você atendendo alguém? Aí eu falei assim, não, pô, como é que eu vou ficar atendendo as pessoas ou filmando? Ela falou assim, cara, que doideira, o seu olho brilha, você fica com uma alegria tão grande de atender a pessoa, chega a ser bonito de se ver. E por que isso é tão natural? Porque eu amo pessoas. Então se você é uma pessoa que não tem essa realização a partir do momento da transformação do outro, você deve de verdade mudar o setor que você vai auxiliar a sua empresa. Tem gente que está na empresa para simplesmente buscar grana e fazer com que aquele dinheiro gire e volte para ele. Ótimo, você não está errado. Você tem uma função muito importante dentro da sua empresa, a qual a gente vai descobrir aqui junto. Mas às vezes você está tentando empurrar de alguma forma para que você seja cada vez mais parecido com alguém que você não quer e não é naturalmente. E aí sabe o que acontece? O esforço e o tempo que você gasta fazendo isso poderia ser investido em algo que você traria um retorno e um resultado muito maior. Ok? Então, vamos lá para as perguntas? Já está com o seu papel e a sua caneta aí para você já anotar? Quero saber quem não tiver com papel e caneta aí vai ter que anotar em algum lugar, que eu vou fazer essas 4 perguntas e você me manda a resposta no direct, que eu vou te mandar um treinamento meu aqui exatamente sobre como perguntar e você fazer um atendimento de elite, um atendimento para lá de qualidade, que você tem que ficar ligado no nosso mercado de automóveis aqui, de como isso funciona. Vamos lá? Então olha só, primeira pergunta para você identificar a sua genialidade única.
O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? Olha que linda essa pergunta, hein? O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? Já parou para pensar nisso? O que você ama fazer, que você tem um prazer imenso em realizar, e quando você pede para qualquer outra pessoa fazer, ela simplesmente vê aquilo como um serviço. Ela fala, como é que é? Dirigir? Dirige não. Quantas horas? Dirige não. Como é que é? Eu vou ficar o dia inteiro atendendo aquela senhora ali, que ela está em dúvida sobre qual carro que ela vai comprar? Faço não. Como é que é? Ficar sentado no escritório o dia inteiro olhando planilha? Não, mas como assim? Mas não levanta para nada? Fica o dia inteiro ali na frente do computador? Deve dar até um problema na vista, né? Então anota aí, você que está aqui comigo, já escreve aí para mim, o que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda? A Aline aí, ó, respondendo. Olha que interessante. O que me faz perder a noção do tempo? O que você começa a fazer e quando você percebe, passou 2 horas, 3 horas, você ficou um tempasso fazendo aquilo e você não se deu conta. Você ficou num flow tão grande, numa imersão tão grande, a qual você simplesmente não parou de realizar aquilo, não te cansou e aquilo prendeu a sua atenção. Seu olhar fez assim, caraca, é isso que eu devo notar agora. E você esqueceu de telefone, esqueceu de todas as outras coisas, enquanto você não concluiu aquilo. Escreve aí para você, escreve aí para mim. Exatamente, o que te faz perder a noção do tempo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu achei legal que, é interessante como é que, fazendo as perguntas para vocês aqui, eu começo a observar, né, o que acontece comigo. Bom dia, Joinville! O que acontece comigo? No domingo agora, eu estava à tarde, né, com 2 adolescentes, que foi bem legal o papo, e ele trabalha com marketing e tudo, e eu não percebi. Mas durante 3 horas eu mentorei ele, orientando e explicando sobre diversos itens de marketing que ele poderia fazer. E na hora que eu fui perceber que o assunto estava começando a esfriar, quanto tempo tinha passado? 3 horas. Eu fiquei de 11 até as 2 da tarde, simplesmente mentorando, explicando, trazendo itens, mostrando o que ele poderia fazer de diferente. E sabe o que foi mais legal? Ontem a gente teve um contato exatamente com a mãe dele, e ele falou assim, você não tem ideia de como ele cresceu desde quando ele começou a ter contato com vocês. Eu estou impressionada, simplesmente, como mãe, de desde quando ele começou a conhecer vocês, o quanto ele acelerou e o quanto ele rampou. A velocidade que tudo aquilo aconteceu foi absurda. Então, prestou atenção como que funciona? Que na hora que eu sou mentor, mas eu consigo perder o meu tempo mentorando, vamos dizer assim, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, o que acaba acontecendo? Fica cada vez mais claro para mim que é isso que eu quero fazer a vida toda, direto, sempre. Pelo menos nesse momento, eu estou sem previsão para deixar de ser mentor, porque eu amo fazer isso. Acompanhar, gerar resultado para você, orientar, mostrar uma melhor forma e maneira de você realizar aquilo que você faz todo dia, que talvez não que seja errado, mas tem um ajuste que pode ser feito, que vai te dar um resultado muito, muito, muito maior. Ok? Vamos para a terceira pergunta? Olha só, para você pegar aqui sua genialidade única, onde obtenho maiores resultados que a maioria? Opa! Olha que legal. Primeira pergunta, vamos lá, ó. Para Geraldo que acabou de chegar aqui, ó. A gente está buscando aqui nossa genialidade única, tá, Geraldo? Então pega isso daqui, toda quinta-feira, 7h40 da manhã, tem live com o Luiz Oliveira aqui, onde eu vou trabalhar sobre liderança estratégica sempre, tá? E hoje a gente está vendo o que a gente deve delegar e o que a gente deve realmente realizar e fazer, ok? E eu estou trazendo aqui 4 perguntas para você identificar isso. A primeira pergunta foi, anota aí, onde é divertido para mim e representa trabalho para os outros? Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta, o que me faz perder a noção de tempo? O que você faz, você fica imerso e sente um prazer absurdo, esquece da hora. Terceira pergunta, tá? Onde você obtém maiores resultados que a maioria? E aí é resultado mesmo, né? Eu fico pensando como é que deve ser interessante, né? Como é que será que deve ter sido o momento que o Messi percebeu que ele nasceu para ser jogador de futebol? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual será o momento que o Neymar se descobriu
como um exímio jogador de futebol. Ele estava ali, estava jogando, e todo mundo notava a facilidade que ele tinha para fazer aquilo. Concorda comigo? Ah, é claro, pô, mas ele também tem um talento nato. É mesmo? E se ele tivesse virado engenheiro? E se ele tivesse virado contador? O que será que tinha acontecido com a carreira do Neymar, hein? Será que ele tinha também esse mesmo resultado exponencial que ele tem agora? Será que ele teria feito tanta grana quanto ele fez agora? E aí o que eu quero que você entenda é que, da mesma forma qual você acredita que o Neymar teve o tempo dele, o que eu tô aqui para te dizer é que você também tem o seu tempo. E você pode se tornar um líder estratégico que faz exatamente aquilo que ama na sua empresa agora. Em algum momento você tem que tomar a decisão a partir da consciência que eu tô te levando a ter. Então, assim, você não é obrigado a fazer as coisas como você sempre fez e muito menos repetir os padrões de pessoas que não tiveram uma vida feliz, mas te ensinaram que o difícil e exausto e carregar uma cruz é a vida. Não precisa ser assim. Vou falar de novo. Quem ama a sua rotina não procrastina. O quanto você tem deixado de fazer as coisas que você deve fazer porque simplesmente você não gostaria de fazer. Luiz, mas eu ouvi falar que quando você faz somente o que gosta, é coisa de menino, é coisa de imaturo. Será? Será que você não consegue dar uma pitada de sabor naquilo que você realiza? Ou será que você não consegue delegar aquilo que você não acha ótimo de ser realizado? Já parou para pensar sobre isso? Eu passo isso também, como delegar dentro da mentoria Lucro Liberdade. Ok? Então, bora para a quarta pergunta. O que é natural para mim? O que é natural para você? O que é natural para você? Tem uma pergunta que eu faço muito no RH, né, que eu gosto bastante, que eu falo o seguinte: se não existisse, vamos dizer assim, né, o que você gosta tanto de fazer que você faria até mesmo de graça? Você já parou para pensar? Teve uma vez que eu consultei, né, e perguntei a uma pessoa, e a menina, uma excelente vendedora, né, muito boa, se vendendo muito bem na entrevista, e foi bem legal, porque na hora que eu perguntei isso para ela, sabe o que ela respondeu? Cozinhar. Eu amo cozinhar. E aí a pergunta que eu me fiz na hora, né? Se você ama cozinhar, o que você está fazendo vendendo? Será que você parou para dar a mesma atenção? Ou você tem a mesma crença e clareza que é assim, não, ser vendedor traz dinheiro, traz grana. Mas ser cozinheiro, não. Por que não? Uma frase que eu nunca esqueci de um dos meus pais aí, né? Algumas pessoas que me criaram, me ajudaram na minha educação, que eu jamais esqueço. Ele dizia o seguinte: você sempre vai ganhar dinheiro com aquilo que você é bom. E o que eu estou trazendo aqui para você é exatamente essa forma. Olha as perguntas que eu estou fazendo aqui para você entender que enquanto você ficar insistindo naquilo que você não é ótimo, seu resultado também não vai ser ótimo. E o que você vai receber por aquilo também não vai ser ótimo. Pegou? Então, o sucesso da sua empresa é cada um entregar o melhor que pode sobre aquilo que tem habilidade e genialidade única. Já pensou? Se você tivesse um gênio em cada lugar na sua empresa, né? Vamos voltar aqui para o futebol. Se você pegasse o Neymar, por mais gênio que ele fosse em jogar bola, ele estivesse no gol, o resultado não seria o mesmo. Luiz, isso é óbvio. Não é. Eu estou vindo aqui para te falar que não é. Eu acompanho, eu convivo com empresários, eu convivo com pessoas insatisfeitas, que resmungam a cada dia mais e simplesmente não têm consciência de que isso pode mudar. Só que elas não sabem no que elas são ótimas. Como que elas vão poder contribuir de outra forma em outro lugar? Empresas, principalmente familiares, que geram qualquer tipo de sequência. Um foi padre, o outro acha que tem que ser padre. Já viu? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que são orientados pelos pais e simplesmente para poder agradá-los? Quantas pessoas já tiraram carteira? Ontem eu estava com uma cliente que foi muito interessante, né? Tem um filho engenheiro, o cara agora está indo fazer odonto. Então, assim, o que está te impedindo de você ter clareza, consciência, certeza e segurança do que realmente você é capaz de fazer e realizar? Tem pessoas que chegam até mim que elas querem exatamente fazer uma transição de carreira. E elas querem saber o quê? Luiz, dá grana. Quero saber se dá grana. Carro dá grana? E aí o que eu tenho que responder? O que dá grana é você realizar aquilo que você consegue ter consistência durante um longo período de tempo. Tem muita gente que não vai ter a consistência exatamente porque não gosta. Parece muito óbvio, né? Mas não é. Então vamos lá?
Anotou aí as 5 perguntas aí? Tá, as 4 perguntas estão anotadas, tá respondido. Se você me mandar a resposta no direct, eu vou te mandar aí exatamente um treinamento sobre como perguntar, ok? Então se liga nessa orientação aqui. Olha só, as pessoas no topo do campo competitivo não são apenas as mais treinadas, são também adequadas para a tarefa. Você é adequado para a sua tarefa? Bom dia, Léo. Tudo na paz? Você é adequado para a sua tarefa? Você já parou para pensar nisso? O quanto você é adequado para aquilo? Se você for pegar, um exemplo, Michael Phelps, o tamanho dele, a postura, os itens que ele realiza, o próprio corpo dele, já demonstra ele como um excelente nadador. Se você for pegar a altura do Usain Bolt, você vai perceber que ele normalmente é muito mais alto do que os competidores dele. O quanto você tem percebido que você, além do treinamento, você também deve ser adequado para aquilo que você vai realizar. Já pensou se a gente começasse a fazer um basquete de anão? Não, mas com um treino ele consegue arremessar. Consegue. Mas um LeBron, um dos motivos que ele tem a facilidade que ele tem, e além do treinamento e dedicação dele, é exatamente ele ser adequado para a tarefa a qual ele realiza. Então você, hoje, gerente estratégico que está aqui comigo, líder estratégico, já parou para pensar nisso? Né? O quanto você é adequado para a sua tarefa e o quanto você pode ter, eu não sei se você já percebeu, mas dentro de uma empresa, dentro das grandes empresas aí, né, existem muitas lojas de carro com um número bem baixo de profissionais trabalhando, dentro de uma grande empresa tem o quê? CFO. O que é isso? É o responsável pelo financeiro. Tem o CEO, que é o responsável pela execução dos itens. Tem o COO, que é o chefe exatamente das operações, a cuidar dos operacionais. Tem o CMO. O que é isso? É o responsável pelo marketing da empresa. Então esses caras são os líderes que pegam a sua genialidade e entregam lá. E aí eu pergunto, qual que é a sua sigla? Qual que é a sua sigla? Dentro da sua empresa, onde você entrega e faz o máximo e o melhor, e você é adequado para essa função, ok? Olha só, direcione o seu esforço para as áreas que tanto empolguem quanto combinem as suas habilidades naturais, para alinhar a ambição à sua capacidade. Eu acompanho muitos empreendedores que têm uma ambição imensa, que falam sobre projetos incríveis, mas eles não conseguem adequar a sua capacidade. O que eu quero trazer para você é que isso não está errado. Sempre a sua visão tem que ser maior do que o seu recurso. Principalmente para aquela cenoura que você tem para pegar lá, te levar a empurrar cada vez mais o seu objetivo e chegar nele, né? Você já parou para pensar nisso? Que se você não tiver também algo que te desafie, inclusive se você não pegou a live aqui comigo da semana passada, eu falei exatamente sobre como fazer com que você tenha o maior desempenho possível, um dos pontos que eu quero trazer para você é exatamente esse, que quando você coloca itens que ficam distantes demais, você cai no fracasso e você desanima. Não é um fracasso no sentido de que você vai fazer e vai errar. Não é isso. É no fracasso do seguinte termo, o qual você é incapaz de alcançar aquilo e você não vai realizar. Então você tem que pegar e compor com alguém, pegar uma outra pessoa para trazer para realizar aquilo, para que a sua empresa continue acelerando e voando cada vez mais. Ou seja, se é natural para você lidar com pessoas, encontre, busque, localize funções na sua empresa que lide com pessoas. Eu acho bem interessante, né? Que ontem, assim, eu tenho até o áudio aqui, né? Eu fui comprar um buquê para dar de presente para minha esposa devido ao Dia das Mulheres aí, e de repente eu recebi um áudio, onde o cara estava confuso se ele tinha entregado ou não o buquê para ela. Ele falou assim, não, cadê o comprovante aí do pagamento que eu vou mandar para você? O buquê. Eu falei, não, mas eu já recebi. E aí ele falou, deixa eu conferir, deixa eu olhar aqui, né? Na hora que ele foi lá ver, o que ele falou? Ah, não, realmente, o dono aqui conhece a sua esposa e é ele que é o entregador. Olha isso. Olha o que o Joinville colocou. Você não precisa ser o melhor em tudo, precisa se cercar dos melhores em cada área. É isso aí. É isso aí. É exatamente isso. Só que, se você não entender qual a sua contribuição, você pode estar tentando tomar o lugar dos outros e ter um resultado acima da média. E aí volta. Se você não for adequado para a tarefa, se não for natural para você, isso não vale de nada, porque o esforço que você vai fazer é infinitamente maior. Olha o João respondendo aí. E fazer o melhor com as ferramentas que você tem. E pense da seguinte maneira,
Cada pessoa é uma ferramenta. Já viu os crentes lá, né? O que eles falam muito, né? Eu também sou cristão aí. Se você for parar para pensar, o que os cristãos falam? Senhor, usa-me. Quando ele fala usa-me, o que ele está dizendo? Me utiliza para a sua obra. E aí você acha que Deus ele vai te capacitar para algo qual você não tem as habilidades para isso? Eu te garanto que não. Ele já colocou e já embutiu em você essas habilidades. Basta você florescer, colocá-las para fora, que você vai notar que naturalmente isso vai ficar fácil de você realizar. E aí, como fica fácil, os demais não conseguem chegar. O João, por exemplo, ele conhece um parceiro meu aí que a gente vai fazer um projeto junto, eu, o João e o Cleider Borges. O Cleider ele é palestrante. Ele naturalmente ele tem uma forma de falar muito boa, de ensinar, de orientar. E aí imagina você pegar esse cara e tirar todo esse brilho do que ele faz. Então você percebeu que você tem que pegar áreas que te empolgam, áreas que fazem você vibrar, e você assim, caraca, hoje eu vou fazer aquilo. E também aquilo que combina com a sua habilidade natural. Isso vai gerar um sucesso muito acima da média. Outro ponto, você não precisa criar hábitos que todos dizem para você criar, tá? Escolha o hábito que melhor lhe convier e não o mais popular. Olha só, eu sou o Luiz e eu sou o mentor das manhãs, né? Sou mentor de loja de automóveis e eu amo fazer as coisas de manhã. Quando for de noite, é o meu momento de descansar. Eu sou assim, tá? Eu sou assim. Só que talvez você deve estar pensando assim, caraca, eu tinha que, igual ontem, por exemplo, acordei 4h30 da manhã. Isso pra mim é natural, isso é gostoso, isso é perfeito. Pô, eu amo acordar cedo, quanto mais cedo, menos meu telefone toca, menos eu sou interrompido, mais eu consigo produzir, porque eu fico ali em silêncio. Nem minha esposa, nem minha filha levantaram, eu já estou de pé. Porque eu consigo ter aquele momento comigo, eu faço os meus rituais. Beleza, Luiz? Então é isso que é a chave do seu sucesso? Uma das. Ah, então eu devo fazer? Não sei. Tem amigos meus que eles falam o seguinte pra mim, Luiz, eu sou noturno. Eu sou noturno. Quando todo mundo dorme, é a hora que eu produzo mais. E o cara levanta 10, 10h30, 11 horas da manhã. E ele tá errado? Não. É a forma qual ele funciona. E talvez você esteja tentando aí acordar 5 da manhã, fazer projetos da parte da manhã, mas você não é da manhã. Talvez você não seja da manhã. Só para vocês terem ideia, eu tô aqui agora conversando com cada um de vocês com a maior alegria possível. E sabe o que é o mais interessante? Sabe quantas horas eu dormi essa noite? 2. Sabe por quê? Eu engrenei num papo mais uma vez, fazendo uma mentoria, acompanhando uma pessoa e tal. O que aconteceu? Esqueci e perdi o tempo. Só que, sabe onde eu estava às 6 horas da manhã? Dentro da academia. Eu fui dormir mais ou menos 3h47. Eu dormi 2 horas, levantei numa alegria absurda. E já malhei. Vocês estão vendo que eu tô um pouco aqui molhado na cabeça, que o organismo acelerou aí de vez. Então, conseguiu perceber como que você tem que entender como que você funciona e não fazer aquilo que é mais popular para os demais. E o restante dos itens, delegue com qualidade, saiba fazer isso. E eu te ensino e te oriento a fazer isso dentro da mentoria Lucro e Liberdade. E outro ponto também muito importante, tá? Os genes, eles são incapazes de torná-lo bem-sucedido se você não estiver agindo. Então agora que você tem essas 4 perguntas que eu te fiz, que você se respondeu, que você tem clareza sobre a sua genialidade única, o que eu quero trazer para você é o quê? Se você identificou tudo isso, mas se você não fizer absolutamente nada, você não vai ter resultado. O seu gene por si só, dentro de você, ele não gera nada fora. Nossa, olha que legal, o Luiz fala tão bem. Quantas palestras você tem feito, Luiz? Quantos treinamentos você tem dado? Quanto você tem falado? Se a sua habilidade é comunicar, o quanto você tem comunicado? O João, ele é um estrategista digital. E quantas pessoas você tem feito a estratégia? Para quantas pessoas você tem oferecido e mostrado isso? Quantas estratégias você tem feito, João? É isso que vai te mover. É a ação diante de tudo aquilo. Que aí vai ficar mais fácil, mas você vai ter resultado para poder provar. Lembra que uma das perguntas que eu fiz foi exatamente isso? Quais resultados você tem, quais campos que você tem resultados acima da média? Só que, quando você tem resultado? Quando você executa a tarefa. Grava isso aqui, gente. Grava porque isso aqui é grave. Grava porque isso aqui é grave. Olha só o que eu vou te passar aqui agora. A recompensa que você busca, ela está dentro da tarefa que você não realiza. O que acontece? A busca que hoje o mercado tem pelo prazer imediato
faz com que eles não façam nada e aguardem. Já percebeu? Quando o mercado para, a solução é aguardar o mercado voltar. Sendo que, na verdade, a solução está em você realizar algo diferente dos demais que vão levar o mercado para você. O que acontece sempre? Tudo é cíclico. E o que você tem que entender é que quando algo está rampando para baixo, quando ele retornar, quem estiver agindo primeiro, estiver tendo constância, como o João colocou aqui muito bem, sabe o que acaba acontecendo? Você pega a onda. Porque no meio da pandemia, essa explosão de produto digital, quem encheu o bolso foi quem já estava no digital. Não foi quem começou a entrar no digital. Pegou? Por quê? Na hora que a onda estava lá em cima, ele já tinha pegado ela quando ela estava subindo. E até uma pessoa se estruturar para poder pegar a onda, ela passou. Então você se tornar um líder estratégico é muito importante para você aprender a identificar as ondas, para você aprender a identificar o seu time, por que ele não está funcionando, para você identificar o seu lucro, por que ele não está fazendo. Eu tenho um mentorado. Bom dia, Bli, tudo na paz? Olha o que o João colocou aqui, ó. Um líder não é apenas liderança, é condução. Parabéns, João, isso aí. Eu tenho 5 estratégias que deram erradas em 7 anos de estrada. É isso aí. Então, se a habilidade dele é fazer estratégia, e se ele não testa, se ele não age, se ele não faz, fica tranquilo, você não tem nem como ter estatística para saber a direção que você deve ir. Então, se hoje você está aí num pós-pandemia e você percebe que o mercado está inseguro com o presidente e tal, e sai notícia que o mercado de automóveis está parando, e você está pensando em quê? Como que eu faço para desistir melhor, né? Eu recebo todos os dias ofertas de empresas, de loja de carro. Ó, porta fechada, tanto, local assim, na capital, quer, né? As pessoas me oferecem, ou oferecem também sociedade. E por que isso acontece? Pela credibilidade que a gente construiu, pela constância de 18 anos. 18 anos! Pensa no seguinte, se você parar agora de fazer aquilo que você está realizando, você vai ficar melhor ou pior? Já parou pra pensar? Você vai ficar melhor ou pior? Você acha que se você começar agora uma tarefa nova, acreditando que o dinheiro está naquele lugar, que a recompensa está lá, e não na execução da tarefa que você não faz hoje, você acha que vai dar resultado? Porque a pessoa que vai para lá é a mesma que está realizando agora. E é por isso que eu foco tanto em você se tornar um líder estratégico. E se você quiser entender e fazer isso, é só você clicar no link da bio assim que terminar a live comigo aqui. E você vai preencher lá uma aplicação. E nessa aplicação tem perguntas importantes para eu identificar em você se e como eu vou fazer você performar ainda mais. Pegou? Então assim, na hora que a gente está falando sobre tudo isso, você tem que ter essa clareza, essa consciência para poder identificar, entender e realizar cada vez melhor aquilo que você faz. Bom dia, Pamela! Tudo na paz? Coisa boa te ver aqui. Olha o João que ele colocou pra gente aqui. Eu sinto uma dor no coração quando vejo empreendedores fechando as portas. E isso acontece demais. Para vocês terem ideia, a quantidade de empreendedores que tem aumentado, até mesmo, João, você que trabalha com digital aí, tem público agora dentro do Facebook para você anunciar para novos empreendedores. Olha que interessante. E o que é a mentoria? Nada mais é que um acelerador de resultado. Pois assim como o João colocou aqui, que ele tem 5 estratégias que não deram certo, vocês não têm ideia de quantas eu vivi durante todo esse período testando itens diferentes. E às vezes as pessoas pensam assim na pandemia, né? Foi lá, aconteceu aquele movimento, a pessoa parou de executar a tarefa dela, que eu não sei você, mas eu dobrei na pandemia. E eu dobrei porque eu não parei de fazer o que eu tinha que fazer. Eu não parei de realizar as vendas, não parei de gerar uma experiência do cliente inesquecível, eu não parei de fazer absolutamente nada disso. E aí, no momento qual o mercado retornou, quem estava comprando os carros onde ninguém estava comprando? Era eu. Porque na hora da pandemia, onde todo mundo puxou o freio de mão e não estava aguentando permanecer ali, porque estávamos todos com medo e inseguros, quem que saiu rampando na frente? Pegou? No meio da pandemia, eu abri uma construtora. Enquanto eu conheço pessoas que simplesmente na pandemia se dividiram ao meio. Então o que eu quero trazer para você é que você, nesse momento que a gente está vivendo agora, é como se fosse uma pandemia também ou uma crise diferente das demais, a qual, na verdade, está havendo uma insegurança de fora. Está havendo uma insegurança quanto ao governo. E você acha que as coisas não vão se cimentar? Você acha que as pessoas vão aguentar ficar um período longo sem consumir? Não vão. Elas vão estar prontas para comprar e realizar os desejos e sonhos delas do mesmo jeito. Serão promovidas, desligadas, a vida continua. Só que se você
em algum momento, ou certo momento, simplesmente parar ou desistir, fica tranquilo. Tá tudo certo. Vai acabar acontecendo aquilo que você está cavando para ocorrer, tá? Que é o distanciamento entre você e o resultado que você tanto busca. Então, só para deixar bem claro, o trabalho sempre vence o talento que não trabalha duro. Vou repetir mais uma vez. O trabalho sempre vence o talento que não trabalha duro. Então o que eu fiz aqui é o quê? Mostrar para você o caminho que você vai ter facilidade de realizar o melhor e ter uma performance além. E você, depois que identificou isso, por favor, toma uma decisão. Não fica aqui só para assistir, não. Seja um aplicador, seja um fazedor daquilo que eu estou te passando aqui. Porque é o que eu aplico em mim e é o que gera resultado. Ok? Olha só que legal que a Aline escreveu aqui. Eu, além de não ter parado, me recriei. Olha só, a Aline é fera demais, sou fã demais dessa menina. Olha aqui o que o João escreveu. Ninguém cresce sozinho, sem mentor, né? Isso é essencial. Seus resultados e decisões em momentos difíceis, você encontrou a solução. Só para todo mundo entender, se você disser que você não tem um mentor, você não sabe o que é isso. Sabe por quê? O seu professor foi o quê? O seu pai foi o quê? Um consultor que de repente você colocou na sua empresa foi o quê? E aí eu te falo, quantos resultados até hoje você vive negativos pelas orientações erradas que você recebeu do seu pai, da sua mãe, e que depois, quando você teve contato com outro mentor, ele simplesmente fez você performar e ficar livre daquilo que você não parava de viver. Lá atrás, por uma orientação errada. Então, quando a gente tem um pai, o ideal é que ele saiba tudo, mas você sabe muito bem que ninguém sabe tudo. E existem as genialidades únicas. E a minha é exatamente mentorar líderes estratégicos do ramo automotivo. Então o convite que eu te faço é exatamente esse. Vamos aumentar cada vez mais a nossa lucratividade e a nossa liberdade para você, sinceramente, conseguir alcançar aquilo que você busca. E sair tanto do operacional e do tático e vir para o estratégico para fazer exatamente a sua empresa multiplicar. Nesse momento de pós-pandemia, sabe o que acontece demais? Você pensa assim, eu tenho que sair aqui, né? Tem muita gente que usa aquele TBC, né? Tira a bunda da cadeira, vai lá vender, porque o que gera resultado na sua empresa é o número de vendas, beleza. O cara vai lá, sai do estratégico, vai para venda. Quando ele volta? Quando ele volta? Quando que ele realmente retorna para a cadeira qual ele deveria estar? E digo mais, quem vai ocupar a cadeira de estratégico enquanto ele estiver vendendo? Você tem aí um vice-CEO na sua empresa? Vice-dono? Você tem alguém que te substitui quando você sai da sua função e da sua genialidade única na sua empresa? Então, eu acredito que você não tem e eu acredito que você pode performar muito mais e realizar com muito mais qualidade aquilo que você tem feito até agora, ok? Eu sou Luiz Oliveira, mentor especialista em escala de lojas de automóveis por todo o Brasil e faço o convite que você vai lá agora no link da bio e faça a sua inscrição. Porque além do que eu estou passando aqui, que eu acredito que eu tenho auxiliado bastante pelo feedback que eu tenho recebido de cada uma das pessoas, eu te convido a encontrar o ouro que eu tenho quando a gente trabalhar junto e de forma semanal e consistente dentro da mentoria Lucro Liberdade. Eu e seu time alinhados para que nós possamos exatamente alcançar esses dois itens simultaneamente. Não no futuro, mas vamos trazer isso para agora e acelerar e muito o seu resultado. Ok? Olha que lindo que o João colocou ali, ó. Limitações criadas pelos familiares, ou seja, um explorador. Isso acontece demais e você pode se libertar de cada uma dessas algemas, né? É isso aí, doutor Homem aí. Falando que eu sou diferenciado, ó, quero saber se a gente vai estar junto lá na Paraíba e vem falar aqui mais uma vez. Se você ainda não assistiu uma palestra comigo, se não participou com a gente, o homem pediu para fazer mais live, eu faço, toda quinta-feira. Só para você ter ideia, esse ano serão 52 lives, né? Então toda quinta-feira vem comigo aqui, 7h40 da manhã, toda quinta, eu estou aqui trazendo itens para você aprender a entender como ser um líder estratégico, ok? Então agradeço a cada um de vocês que estão aqui, envie para aquelas pessoas que você observa que estão perdidas, sem saber a sua genialidade única, e é um prazer, mais uma vez, te servir com excelência. Mas melhor do que simplesmente você assistir, é você aplicar e vir para dentro de um dos meus programas para realmente crescer e criar tração naquilo que você vai realizar. Show? Ó o homem ali. Rapaz, queria muito na Paraíba, mas é longe demais para mim.
Sou de Santa Catarina, eu tenho mentorado de Santa Catarina, hein? Tenho mentorado aí. Você pode ser também, ok? Estou te aguardando. Preenche a aplicação lá, doutor. Até mais. Um abraço, valeu.